apresentação, eu vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Rafaela, né? Minha história com o vestibular, eu fiz 2 anos de cursinho antes de passar nas faculdades públicas, que era o meu principal objetivo. Estou no 4º ano também da MED USP junto com o Vini, mas em 2021, quando eu estava prestando prova, obviamente prestei Unicamp também, e consegui ser aprovada na faculdade. Então, queria compartilhar algumas coisas com vocês que eu usei na época que eu estava estudando e resolvendo prova, tá bom? Bora lá. Bom, só para a gente organizar, né, como que anda o nosso cronograma, dia 11/11 a gente teve a aula sobre estudos e preparação para a segunda fase, e hoje a gente vai falar sobre estratégia de prova para a segunda fase, tá bom? Bora lá. Uma coisa que eu queria começar falando é que uma estratégia de prova boa, ela começa no dia anterior à prova. Então, não só o que você vai fazer na hora da prova importa, mas também toda a sua preparação para ela e, obviamente, o dia anterior, que acaba sendo um dia um pouco crítico, né? Porque a gente fica, às vezes, um pouco mais ansioso, com várias expectativas em relação à prova. Para a gente tentar amenizar um pouco essa ansiedade que acontece, é bem normal no dia anterior à prova, a gente tem algumas estratégias, que seria separar as coisas com antecedência. Então, separar o material que você vai levar, se pode levar lápis, caneta, borracha, régua, e isso, inclusive, é permitido na Unicamp, né? Desde que seja uma régua transparente, por exemplo, é importante que vocês levem, porque vocês têm questão de matemática para fazer, por exemplo. Separar água, né? A garrafa de água se você for comprar, enfim, já deixar isso tudo previamente separado, as comidas que você quer levar, a roupa que você vai usar e os documentos necessários, né? No geral, o vestibular pede um documento com foto, basicamente RG ou carteira de motorista, enfim, qualquer documento com foto que você vai levar. Confirmar seu local de prova para não ter nenhum tipo de surpresa no dia da prova, uma coisa importante também. E aí, isso sim, no dia da prova, sair com antecedência. O objetivo dessas orientações, gente, é tentar minimizar o estresse que é natural da prova. Vocês vão se sentir ansiosos, estressados, com várias coisas passando pela cabeça. E se a gente conseguir controlar pelo menos algumas coisas, é interessante, né? Então, deixar tudo separadinho, organizado, para não ter nenhum tipo de surpresa, nenhum tipo de imprevisto. Na verdade, assim, imprevistos podem acontecer, mas a gente vai tentar minimizar eles com essas medidas, tudo bem? Beleza. Gente, uma outra coisa que é super importante, isso também não é feito no dia da prova necessariamente, mas ou no dia anterior, ou ao longo desse processo de estudos que vocês estão fazendo para a Unicamp, é ter um planejamento mental da resolução. E isso tem muito a ver também com a futura profissão de vocês, porque eu imagino que aqui a maioria esteja prestando para a medicina, e dentro da medicina a gente tem protocolo para basicamente tudo que precisa ser feito, né? Principalmente em situação de emergência, porque a nossa cabeça não pensa direito em situação de emergência. Então, as pessoas, para a gente não ter que ficar pensando e elaborando muito em situação com maior emoção, digamos assim, existem protocolos que as pessoas seguem. E isso não é diferente para o vestibular. Então, ter um planejamento mental de resolução é muito importante. E o que seria isso, né? Traçar mentalmente seu caminho pela prova, ou seja, por onde eu vou começar, para onde eu vou seguir. No meu caso, por exemplo, eu tinha muita ansiedade com a redação, eu ficava muito preocupada de não dar tempo, ficava pensando nela se eu fosse fazer as questões antes de fazer a redação. Então, no dia 1 da Unicamp, eu gostava de começar pela redação, me livrar logo dela e aí sim ir para as questões um pouco mais tranquila. Já no segundo dia, eu encarava as coisas de uma forma um pouco diferente. Eu me sentia mais confiante em biologia do que em química e matemática ou nas interdisciplinares, então eu procurava começar por biologia para conseguir ficar mais tranquila, né, começar a entrar na prova, para aí sim partir para outras matérias que tinham um nível de dificuldade maior para mim. Então é importante que vocês se conheçam e usem também a bagagem que vocês têm de fazer simulado ao longo do ano, de fazer outras provas também nesse ano, para decidir qual que vai ser a ordem de resolução para a prova de vocês, tudo bem? E além de tudo, além de planejar, é importante que vocês sigam no dia da prova, porque às vezes a gente está lá na prova, começa a ficar ansioso, dá vontade de sair, começou por biologia, aí já não conseguiu uma questão de biologia, já falar, vou pular para química, então que deve estar mais fácil. Calma, termina a biologia, se esse foi seu planejamento inicial, e depois você vai para química. E o terminar a biologia, gente, não é responder toda a prova de biologia, é pelo menos ler as questões e ver o que você consegue tirar numa primeira passada de prova, beleza?
Certo. Bom, agora a gente vai falar um pouco mais sobre a hora da prova em si, né? A gente pensou um pouquinho sobre o antes e agora a gente vai falar da prova em si. Tem alguma pergunta importante aí, Vini, nesse momento? Ou a gente pode seguir? Tranquilo, então. Bom, vamos falar então da hora da prova, as orientações mais importantes, né, gente? A primeira coisa que eu queria falar para vocês tem a ver com o que eu estava falando anteriormente, que é pule questões que não estão saindo. Se você está brigando muito com uma questão, talvez o ideal seja pular a questão e voltar depois, beleza? Não adianta, assim, nesse primeiro momento, ficar insistindo muito em questões que não estão saindo numa primeira passada de prova. Não necessariamente você não sabe o conteúdo. Às vezes você está nervoso, às vezes deu aquele branco inicial, às vezes você ainda precisa passar por toda a prova e se acalmando para então essa questão sair, né? Aquela questão que você está com dificuldade de sair. E aí, alinhado a essa ideia de pular questão e, obviamente, dar tempo no final de você voltar nessas questões, é sempre pensar que a prova ela pode ser feita em duas passadas. Num primeiro momento, você vai resolver aquelas questões que são mais diretas, mais tranquilas, que saem numa primeira lida na questão, e em um segundo momento, você vai brigar com aquelas questões que são um pouco mais difíceis. E é engraçado reparar isso, porque às vezes você lê uma primeira vez a questão, ela parece super difícil, nada parece fazer sentido. E aí, quando você lê pela segunda vez, você vê que, na verdade, até que era uma questão tranquila que você vai conseguir fazer. Claro que vão ter aquelas questões difíceis mesmo, e aí a gente também vai comentar um pouco sobre isso no final, né? O que fazer quando a questão não está saindo, beleza? Mas a ideia de duas passadas de prova é minimizar a quantidade de questões que não estão funcionando, tudo bem? Isso também é uma coisa super importante, né? Ter um bom controle de tempo na prova. Saber em qual momento, em qual parte da prova você tem que estar em cada tempo. Então, por exemplo, mais ou menos com uma hora de prova, eu tenho que ter feito tantas questões, ou eu tenho que estar, sei lá, com a redação pronta, por exemplo. Claro que isso faz parte do seu planejamento mental, de como você vai resolver a prova. Também isso vai se basear nos simulados que você fez. E ter esse sentimento, né? Saber onde você tem que estar em cada tempo de prova é importante porque você consegue moldar a sua velocidade de resolução. Você pode perceber que você está muito lento, e aí você vai ter que dar uma acelerada. Você pode perceber que você está acelerando muito, então você pode tirar um pouco o freio e fazer as questões com mais calma. Ou você pode perceber que você está seguindo o seu planejamento inicial e continuar nele, tudo bem? Esse controle do tempo ele dá uma sensação maior de segurança, né? Porque você fala, bom, eu me planejei para fazer tantas questões em uma hora de prova, X questões em uma hora de prova, Y questões em 2 horas de prova. E aí você olha para isso e você fala, bom, tá saindo como eu me planejei, tô tranquilo, vou em frente, tudo bem? Isso daqui, ela acaba sendo, assim, uma percepção que eu tive em relação à prova da Unicamp, mas também conversando com outros colegas tinham uma percepção parecida, né? A primeira fase da Unicamp, ela tende a ser mais tranquila no tempo. Já a segunda fase, ela é um pouquinho mais corrida, ela tem bastante questão para ser feita, não são questões tão diretas como da VUNESP, por exemplo. Vocês estão treinando aí questão antiga, acho que vocês já perceberam como que é o jeitinho da Unicamp de cobrar. Às vezes exige da gente dar uma pensada, dar uma respirada, então é uma prova mais corrida. Por isso que o controle do tempo é muito importante, para que não falte tempo na resolução de vocês, né? Isso daqui também é uma coisa interessante. Às vezes a gente não pensa nas idas ao banheiro, nas pausas para comer e beber alguma coisa, como parte da estratégia de prova. E, na verdade, é uma parte muito importante da estratégia de prova, gente, porque vocês vão ficar sentados por 5 horas, tendo que ficar concentrado. Então, assim, pedir para ir ao banheiro, eu costumava ir uma vez ao banheiro, né? Também ir muito pode atrapalhar um pouquinho o seu tempo de prova. Mas é uma coisa interessante para vocês saírem um pouco daquela situação, dar uma respirada. E todas essas coisas que eu coloquei aqui, né? Ir ao banheiro, comer, beber água, são um refresco mental, né? Porque você tem que você precisa ficar focado, você precisa prestar atenção durante toda a prova. Então, essas pausas, elas ajudam bastante nisso também. Não esqueçam de respirar, porque às vezes a gente está tão nervoso com a prova, tão ansioso, que quando a gente percebe, a gente está tenso, sem nem respirar direito. Quando vocês se perceberem dessa forma e as coisas não estiverem funcionando durante a prova, respirem, porque desespero é a pior coisa que pode acontecer.
vocês respirarem, ficarem calmos e olharem para as questões, mesmo que vocês não saibam uma ou outra questão, tá tudo bem. Respirem, leiam de novo, tentem colocar alguma informação que vai garantir ponto para vocês. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, tá bom? E aqui a gente vai falar um pouco sobre redação de resposta. Aí eu só queria ver se tem alguma dúvida sobre o que a gente falou até aqui, se o Vini quer fazer algum comentário também. Eu vou comentar sobre isso agora, que a gente vai falar sobre escrever resposta de questão, beleza? Tá bom, então, gente, vamos lá. Assim, a ideia aqui não é focar no conteúdo das questões, mas sim entender como a gente faz uma boa resposta de prova, tá bom? Então, essa questão é uma questão de biologia, né? E aí eu queria separar com vocês o enunciado em duas partes. Ele traz um texto e a gente vai ver como que a pergunta está se relacionando com esse texto, porque muitas vezes isso é muito interessante da Unicamp, de novo, se vocês estiverem fazendo questão antiga, acho que vocês perceberam isso. Eles trazem texto e eles usam o texto, né? Eles não costumam deixar o texto ali só por uma questão de encher linguiça ou contextualizar uma coisa que nem vai ser usada na pergunta. Na verdade, não. A Unicamp tende a usar bem os textos que ela traz e também gráfico, leitura de gráfico, às vezes gráficos lineares, né, ou gráficos em barra, por exemplo. Então, vamos dar uma olhada nessa questão aqui. A destruição dos habitats e o aumento da fragmentação ambiental com a redução das interações populacionais tem aumentado a necessidade de intervenções para a conservação de espécies de animais. A miopatia da captura é a principal responsável pela morte de animais em intervenções que visam a sua preservação, sendo ocasionada pelo estresse induzido e pelo esforço físico, que tipicamente ocorrem durante a perseguição, captura, contenção e transporte dos animais. Como sinais da miopatia de captura, os animais apresentam rigidez muscular, fraqueza, falta de coordenação motora, acidose metabólica e a presença de mioglobina na urina. Beleza, ele trouxe um texto falando sobre esse contraponto, né, de capturar para preservar, e aí ele vai fazer umas perguntas em relação a isso. Foi proposto que a miopatia da captura poderia ser compreendida como um mecanismo inerente aos animais e que os levaria a morrer mais rápido quando capturados por um predador. O que auxiliaria o predador a conservar energia? Essa proposta está de acordo com a teoria da seleção natural? Então, assim, tem duas partes esse enunciado, né? Ele pergunta uma pergunta de sim ou não, basicamente, que você vai ter que responder, e ele pede para você justificar a sua resposta. Esse é um tipo de questão que está fazendo duas perguntas que são bem relacionadas, mas fiquem atentos porque às vezes a Unicamp pergunta coisas que não estão diretamente relacionadas e aí você vai ter que dividir sua resposta em duas partes muito claras, tudo bem? Mas a gente vai usar essa daqui como exemplo. Então, aqui está a resposta esperada pela Unicamp, né? A proposta apresentada não está de acordo com a teoria da seleção natural. Na seleção natural, o organismo mais apto sobrevive e se reproduz. E em empresas com miopatia de captura, não há possibilidade de seleção vantajosa desses efeitos, pois a presa morre. Então, assim, ele separou em duas partes. Ele respondeu a pergunta de sim ou não e logo depois ele justificou. Uma coisa que eu queria falar para vocês antes de dar orientações mais gerais para questões conceituais. Vocês poderiam colocar aqui uma resposta até mais curta. Se, por exemplo, não está de acordo com a teoria da seleção natural ou não e já justificar.
Isso porque não precisa ficar copiando o enunciado. E quando a gente pensa em economia de tempo, isso é uma coisa muito importante, sabe? Vocês comerem um pouquinho da resposta. Claro que desde que isso não prejudique a compreensão do para o corretor, né? Mas nesse tipo de pergunta que ele fala é uma pergunta de sim ou não e justifique, ele está falando de uma coisa só. Então vocês poderiam ser muito diretos. Não está de acordo porque tananana, tudo bem? Mas assim, na resposta esperada pela Unicamp, como é o gabarito oficial, ela vai dar uma firula a mais, né? Ela vai colocar mais completo, obviamente. Mas o que eu quero que vocês separem é responde a primeira coisa, responde a segunda coisa. Uma estratégia que eu acho que é interessante, que eu vou comentar agora. Primeiro, vocês podem identificar os comandos da questão circulando, sublinhando, usando seta, para que vocês não esqueçam de responder a nenhum comando. Isso é muito importante, porque, como eu falei para vocês, nessa questão especificamente, a gente tem duas perguntas, né? Duas orientações, dois comandos, mas tem questão que tem muito mais comando, às vezes de assuntos que nem estão diretamente relacionados, que você vai ter que usar uma outra parte, né, sei lá, da biologia para responder. Então, se vocês demarcam isso, fica muito mais fácil de lembrar na hora de responder a questão. Outra coisa, esboçar a resposta mentalmente ou no papel. Por exemplo, colocar palavras-chave que precisam aparecer na resposta. E isso daqui é diferente de fazer um rascunho da questão. Como eu falei para vocês, a prova da Unicamp é uma prova corrida. Não adianta, não dá tempo de fazer rascunho a lápis, depois passar a caneta. Então, assim, encurtem o processo de resposta de vocês. Claro, ir direto, sem fazer nenhum esboço para a resposta, pode ser prejudicial, porque você pode deixar sua resposta ambígua, confusa, você pode não conseguir chegar no ponto da questão também, mas assim, procurem não gastar muito tempo nisso, né? Usem realmente o que for necessário para estruturar bem a resposta, mas fazer rascunho a lápis não é uma coisa que a gente, né, como ex-vestibulando, recomenda muito, tudo bem? Sejam objetivos, por mais que as questões sejam conceituais, elas estão perguntando uma coisa objetivamente para vocês, então respondam de forma objetiva também. Não extrapolem muito que a pergunta, né, assim, não vão além do que a pergunta está te perguntando de fato. Fiquem atentos aos comandos, porque, óbvio, se ela fala cite, é um nível de resposta. Se ela fala justifique, é outro nível de resposta. Então, fiquem atentos a isso. Mas não passem do que a resposta tá, do que a pergunta tá te perguntando. Beleza? Garantam clareza na resposta. Isso é uma coisa que eu acho que vale a pena fazer. Respostas curtas. Para cada comando da questão, faça uma frase, né? Não precisa ser uma coisa super longa, porque às vezes você tenta fazer um texto muito longo, aí o sujeito se perde, o sujeito que eu digo, o sujeito da frase se perde, aí o corretor já não sabe mais do que você está falando. Então, façam respostas curtas, tudo bem? Isso é uma coisa que é importante de ser treinada para a questão também. Acho que teve uma pergunta no chat, Vini, não sei se. Existe, porque, por exemplo, justificar é, aqui nesse caso dessa pergunta, né? A proposta apresentada não está de acordo com a seleção natural. Justifique por que você está falando isso. Claro que nesse contexto, se ele colocasse explique o que você quer dizer, você vai justificar, de fato. Mas vocês concordam que é diferente perguntar, por exemplo, explique o que é a seleção natural? Isso é um processo diferente. Ele está pedindo para você explicar um contexto. Então, claro, depende um pouco de como a pergunta está sendo feita. Se ele falar aqui, se ele mudasse, vamos voltar lá na pergunta. Se ele colocasse assim, essa proposta está de acordo com a teoria da seleção natural? Explique a sua resposta. Aqui está um tom de justifique, certo? Mas ele poderia colocar, essa proposta está de acordo com a teoria da seleção natural? Explique o que é seleção natural. Você vai estar explicando um conceito, uma coisa diferente. Tudo bem? Fez sentido? De como... Quer responder, Vini?
Sim, justamente. Acho que isso é uma coisa que funciona bem, né? Você identificar qual que é o assunto daquela questão, o que que aquela questão está cobrando. Porque muitas vezes, não sei se vocês já perceberam isso fazendo prova antiga, mas muitas vezes a linha da pergunta, por exemplo, aqui é uma questão de seleção natural. Muitas vezes é muito parecido a forma com que a Unicamp vai cobrar a seleção natural ao longo dos anos, né? Então você já tem uma bagagem de conhecimento por conta das provas antigas que você fez, do que ela espera na sua resposta em relação à seleção natural, né? Tende a ser coisas muito parecidas, mas assim, o principal realmente é identificar do que aquela questão está falando. Porque se você se situa do que ela está falando, já abre, já restringe um pouco, né? Toda a biologia já restringe ali para aquela aula específica que você viu aquele assunto, e aí você lembra dos highlights, digamos assim, né? Da aula. Tudo bem? Tudo bem? Ai, tô travando a voz. Tranquilo? Beleza, bora lá então. Agora vamos ver uma questão mais operacional, né? A figura abaixo mostra uma pirâmide, é uma questão de matemática. Mostra uma pirâmide e um cubo que compartilham uma aresta da base da pirâmide. A pirâmide tem altura medida 1 metro, sua base tem como os lados do cubo. A pirâmide tem altura medindo 1 metro, sua base tem como os lados do cubo são quadrados de lados medindo 1 metro. Um sólido é formado pela união desses dois objetos. Qual que é o volume? Então, assim, é uma pergunta mais operacional, né? Ou seja, vocês vão ter que fazer conta nesse caso. E aí a estrutura da resposta muda completamente, claro. Uma coisa que é muito interessante que vocês façam, gente. Ó, botei aqui um exemplo de questão, no caso, o exemplo dessa resposta. Etapa 1. Então, você está organizando para o corretor como você pensou. Etapa 1, volume do cubo, né? V é uma unidade, é uma forma de chamar volume que já é reconhecida, né, internacionalmente. Vocês não precisam ficar explicando o que é V. V, cubo, volume do cubo. E aí vocês colocam a formulinha. Aqui você nem vai colocar as variáveis, você vai colocar direto 1 vezes 1 vezes 1, né, que seria a fórmula de volume para o cubo. E isso daqui, gente, foi uma coisa que quando eu estava vendo essa questão, eu fiquei um pouco em dúvida e eu fui ver como que a Unicamp colocou a resposta esperada. E realmente ele não colocou a fórmula na forma de variável, tudo bem? Até porque se vocês forem criar variáveis aqui, aí sim vocês iam ter que explicar as variáveis. Por exemplo, resolvi chamar a aresta de x. Vocês iam ter que colocar lá x aresta do cubo, por exemplo. Tudo bem? Então, vai direto. Volume do cubo, 1 vezes 1 vezes 1, igual a 1 metro cúbico. Lembrem de uma coisa importante, unidade, tudo bem? Às vezes a unidade te dá ponto, então não esqueçam de usar a unidade, tudo bem? Porque isso ajuda a mostrar para o corretor o que você multiplicou, o que você dividiu. E assim, aqui, claro, né, volume, metro cúbico é mais tranquilo, mas às vezes se você tem uma questão que é puramente sem número, só em variável, mostrar a unidade final ajuda o corretor a entender o que você multiplicou, o que você dividiu, o que você subtraiu, o que você somou. Tudo bem? Aí você coloca aqui na etapa 2, volume da pirâmide, beleza? 1/3 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1/3 metro cúbico, né? E a etapa final seria somar, né, os dois, porque o volume do sólido, aí aqui sim é interessante você colocar a formulinha para você mostrar o que você está fazendo. O volume do sólido total é o volume do cubo mais o volume da pirâmide, substitui os valores na fórmula que você colocou, coloca a resposta aqui, e aí destaca a resposta final, o volume do sólido, que é o que ele está te pedindo, e a unidade de medida. Tudo bem? Tranquilo? Então, como orientações gerais para a questão operacional. Identificar os comandos, da mesma forma que uma questão conceitual, é muito importante identificar os comandos, se tem mais de um e coisas do tipo. Esboçar mentalmente, né, ou no papel, o seu processo de resposta, porque às vezes você tem uma ideia inicial e essa ideia inicial não vai te levar na resposta final, então aqui é muito importante que vocês elaborem isso mentalmente ou no papel. Usem o rascunho para fazer conta, não precisa ficar mostrando conta, por exemplo, não precisa mostrar como você fez 1 mais 1/3, tudo bem? Isso não importa para o corretor, ele quer ver o resultado.
Ele sabe que se você chegou nesse 4/3 é porque você fez em algum momento a conta, certo? Então, usem o rascunho para isso, não fica comendo espaço da resposta original para mostrar a conta para o corretor, beleza? A regrinha básica para a questão operacional foi isso que eu falei. Fórmula, substituição dos valores, resposta. Tudo bem? É basicamente isso que vocês vão fazer ao longo de toda a resolução. Claro que tem questão que é mais complexa, que vai ter mais etapas, às vezes você vai ter que fazer algum desenho e mostrar para o corretor, mas de forma geral, é essas três etapas. Aquilo que eu falei para vocês. Em caso de criar uma variável, sinalize para o corretor. Então, assim, volume é uma coisa que ele vai entender quando você chamar de V, certo? Mas se você vai criar um X aleatório no meio da questão que ele não te informou, você escreve lá, sendo X o número de alunos, por exemplo, temos que, e aí você desenvolve sua conta, tudo bem? E enumerar os passos é uma coisa que ajuda o corretor a seguir o que você pensou. Então, você começou aqui no 1, veio para o 2, terminou no 3 e destacou a resposta final. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Podemos seguir? Exatamente. Bora lá. E agora sobre a redação, né? Isso daqui foi uma coisa que eu já falei na nossa primeira palestra, mas não esqueçam, escolham uma proposta de redação pelo gênero que é mais confortável para vocês, porque isso vai facilitar muito a escrita da redação, certo? Porque assim, a Unicamp, ela vai fornecer, né, muita coisa de repertório, o que a gente chama de repertório externo em outras provas. Por exemplo, você fazer a sua introdução da redação da FUVEST com um livro ou com um filme. Muitas vezes a Unicamp ela vai fornecer esses dados para vocês. Ela vai fazer uma coletânea muito completa e vai falar explicitamente na proposta, né? Aproprie-se da coletânea com uma postura crítica. Foi assim que ela fez nos últimos anos. Então, ela está meio que te entregando, digamos assim, o repertório externo. Claro que você ter uma compreensão da coletânea e ter uma postura crítica exige de você também uma bagagem prévia. Mas, assim, em relação ao gênero, ela vai cobrar muito mais a sua bagagem como aluno. Ela vai chegar e vai falar, escreva um discurso político. E aí você vai ter que, né, lá nas suas caixinhas mentais, lembrar do discurso político, lembrar quais são as marcas de um discurso político e escrever sua redação. Então, assim, como orientação, escolham pelo gênero mais confortável, e não necessariamente pelo tema mais confortável, tudo bem? E outra coisa que é importante, né? Leia atentamente aos comandos da proposta que são apresentados em itens. Ela coloca lá A, B, C e coloca
o que ela quer que apareça na sua redação. Isso é muito importante porque seguir isso já te dá ponto, porque você está seguindo aquilo que ela te propôs que você seguisse, tudo bem? Aí, só para a gente relembrar, a gente também chegou a falar isso, né, na primeira palestra, mas só para vocês relembrarem o que pontua na redação, né, da Unicamp. Proposta temática, os candidatos devem cumprir as tarefas que estarão sendo solicitadas, observando o recorte temático e as instruções do enunciado. Então, aí a gente volta para esse item aqui, certo? Leia atentamente aos comandos da proposta, que são apresentados em A, B, C e assim sucessivamente. O gênero. O texto elaborado deve ser representativo do gênero discursivo solicitado, tendo em vista a situação de produção, circulação e os interlocutores nela implicados. Beleza? Então, de novo, essa questão do gênero muito importante, né? Do gênero textual. Leitura. É esperado que os candidatos façam uma leitura crítica dos textos fornecidos na proposta e saibam mobilizá-los em função do seu projeto de escrita, e não simplesmente reproduzir o texto ou parte deles na forma de colagem. Então, realmente, você lê a coletânea e tem uma leitura crítica dela, né? E não só ler, copiar e colar. A articulação da escrita. E aí, aqui ele vai falar um pouco mais sobre a questão de coerência, coesão, norma culta, beleza? Que também isso é critério para outras redações também, tá bom? Tranquilo? Foi? Bora lá. Uhum. Análise dimensional, você diz daquelas que não tem daquelas que não tem número, são só as variáveis, é isso? Ah, tá. Uhum. Sim, sim, exatamente. Eu tô pensando nas da FUVEST, de física da FUVEST, né, que ela adora. Sim. Uhum. Assim, nesses casos, como você não vai ter uma substituição para fazer, é legal mostrar talvez um passo, dois passos, alguns passos fundamentais, assim, mas não precisa ficar fazendo continha por continha. Dê passos largos, tudo bem? Assim, não precisa ficar, cortei uma coisa aqui, então já vou escrever na próxima linha de novo. Não, é claro que, né, se a pergunta for sem número, é difícil você dar uma resposta final, botar fórmula e resposta, porque senão o corretor não vai nem entender de onde veio aquilo. Então, assim, passos largos, mas não precisa ficar esmiuçando passo por passo, tudo bem? Uhum. Sim, concordo também. Isso é uma coisa interessante. Assim, a questão, né, de responder resposta dissertativa, operacional principalmente, é você mostrar para o corretor o que você está fazendo. Não precisa necessariamente mostrar cada mínimo detalhe, porque a ideia não é essa, não é ficar cansando o corretor com um monte de continha, mostrando que você sabe que se cortar, sei lá, 4 e 2, né, 4 sobre 2 vai dar 2. Não precisa mostrar isso, mas mostrar as partes, principalmente esses fundamentos teóricos, né? Por exemplo, o que ele falou da pressão. O que significa pressão? O que significa força? Tudo bem? Tranquilo? Bom, até aqui a gente está falando de um cenário ideal, né? Do mundo ideal, de como a gente gostaria que fosse a prova de todo mundo.
sem muitos imprevistos, conseguindo fazer as respostas bonitinhas, certinhas e tal. Mas a gente sabe que o vestibular não é sempre assim. E, assim, na época que eu era vestibulando, eu passei em provas no meio de situações que aconteceram ali no meio, eu precisei remanejar. Então, a gente sabe que o mundo ideal é um pouco diferente do que a gente está falando aqui, e a gente queria passar algumas orientações para vocês conseguirem lidar com essas situações mais de imprevistos, tudo bem? Então, vamos lá, né? Se alguma coisa fugir do meu controle ou do meu planejamento durante a prova, a primeira coisa que vocês precisam fazer, gente, é fazer uma pausa e respirar, manter a calma. Porque ficar desesperado, ficar ansioso, começar a sair de si, não vai te ajudar e ainda vai te prejudicar, né? Aquela coisa que não faz bem e ainda faz mal. Desespero não deixa a gente pensar direito, não deixa a gente manter nossa atenção, a gente fica em estado de alerta e começa a taquicardia, começa a suar, fica nervoso, dá branco. Então, a melhor coisa, mantenha calma, respira. Se precisar realmente fazer uma pausa mais longa, pede para ir no banheiro, bebe uma água, come alguma coisinha que você levou, mas mantenham a calma. E aí a gente precisa lembrar de algumas coisas que são os passos a seguir. Uma vez que você se acalmou, você vai fazer aquilo que a gente vai comentar agora também para lidar com essas situações de maior estresse. Tudo bem? Vamos lá. Coisa que é muito importante, né? Numa situação de imprevisto, é caçar pontinhos. Não importa onde eles estão. Às vezes a gente vai com uma impressão de que a gente é muito melhor em biologia do que matemática, por exemplo. E realmente isso pode ser verdade para a grande maioria das provas, inclusive para outras provas da Unicamp que você fez. Mas e se nesse ano eles resolverem pegar mais pesado em biologia do que eles vão pegar em matemática? Tem que ter isso em mente, porque daí vocês podem ficar, por exemplo, né? Isso foi um exemplo real da época que eu estava prestando. Eu achei que eu era melhor em biologia, inclusive, né? Quer dizer, eu costumava ir melhor em biologia nas provas, eu tinha mais facilidade do que biologia, do que matemática. E aí eu fui começar por biologia na prova da Unicamp, como eu falei para vocês. Comecei a ler aquilo e não estava entendendo absolutamente nada. Para mim, aquilo estava muito difícil. Comecei a ficar um pouco nervosa, mas fiz isso. Continuei lendo a prova e não estava saindo muito bem as coisas. E aí, por incrível que pareça, para minha surpresa, onde eu consegui mais pontos foi em matemática e não em biologia. Então, de fato, o meu planejamento inicial era garantir ponto em biologia, era começar por biologia porque aquele era meu lugar seguro. Mas chegou na prova e as coisas não foram como eu estava esperando. E aí, em matemática, eu consegui desenvolver bem melhor do que em biologia, e no final, a balança, né, dos pontos deu certo. Então, busquem pontos, não fiquem com essa ideia, né, muito fixa de que, meu Deus, se eu não estou conseguindo ir bem nem na matéria que eu gosto, como é que eu vou bem na matéria que eu não gosto? Isso pode não ser verdade nos vestibulares, tudo bem? Então, busquem pontos numa situação de desespero, vão atrás desses pontos. Não deixar a questão em branco. Isso é uma coisa importante, né? Às vezes você fala assim, ai, não vou escrever nada porque o corretor vai achar ruim, vai me julgar, vai pensar que eu sou burro ou qualquer coisa do tipo. O corretor não vai pensar nada disso de você, e ele também não vai falar assim, nossa, olha o que ela escreveu nessa resposta, eu vou desconsiderar todas as outras respostas certas que ele deu só porque ele escreveu uma besteira aqui ou alguma coisa que não está muito certa. É muito melhor que vocês tentem, pelo menos, passar alguma coisa para conseguir ponto para o corretor, do que ficar falando, ah, vou deixar em branco, porque eu não sei mesmo e tal. Se precisar dar uma inventada, dar uma improvisada ali na hora, façam isso. É claro, de novo, o ideal, o mundo ideal é você ser claro, certeiro, ter segurança da sua resposta. Mas, gente, se precisar chutar, é melhor do que deixar em branco, certo? Porque às vezes até um pontinho ou outro você consegue. Como eu falei para vocês, eu lembro que uma vez eu estava lendo uma resposta esperada pela Unicamp, os comentários da banca, eles colocavam antigamente foto real, né, de questões reais, né, de respostas reais, na verdade. E aí a banca tinha escrito lá, o aluno soube manejar as unidades internacionais, e aí, sei lá, ele fez um pontinho, fez 2 pontinhos, ainda que a resposta final dele não esteja correta. Pelo menos tinha alguma coisa que a Unicamp extraiu ali, beleza? E aí, só para também, acho que para essas situações de emergência, né, de maior desespero, assim, é importante ter algumas pontuações em mente para vocês saberem onde vocês vão agir. De novo, mundo ideal, fazer tudo, conseguir dar conta de tudo. Mas vida real, a gente sabe que não é assim. Então, só lembrando que a redação vale 12 pontos e as questões elas podem marcar até 4 pontos cada, sendo que no primeiro dia são 6 questões de português e literatura,
2 de inglês e 2 de ciências da natureza, que são as interdisciplinares, tudo bem? Essas 2 de inglês e essas 2 ciências da natureza são as chamadas interdisciplinares. E no segundo dia tem 4 de matemática, 8 de biologia, 6 de química e 2 de ciências humanas. Uma coisa importante, isso daqui é para o pessoal da área da saúde. Eu imagino que a maioria daqui seja assim, mas se alguém não for, é importante também dar uma olhadinha de como vai ser sua prova, certo? Mas acho que também nessa altura vocês já estão mais ambientalizados nisso, beleza? E uma coisa que eu estava pensando quando eu montei isso aqui, por exemplo, é que uma redação bem feita vale até 3 questões, né? Então, isso é uma coisa importante também do que priorizar ali na hora, certo? E é isso, gente, que eu tinha para falar de mais teórico, digamos assim. Agora, se vocês quiserem tirar dúvida, participar, se o Vini também quiser complementar alguma coisa. Boa, Rafa. Eu acho que tá ótimo. Seus comentários aí foram perfeitos. O pessoal tem dúvidas? Ó, João Pedro apareceu com a primeira aqui. A prova de 2024 não tinha espaço para o texto definitivo de redação. Sendo assim, eles entregam uma folha à parte para o texto definitivo? Se não estava na prova, no caderno de questões, né, com certeza eles entregam uma folha à parte. Pelo que eu me lembro, é a parte mesmo. No geral, nos vestibulares costuma ser, né, uma folha à parte a redação. A Amanda perguntou: fazia rascunho completo para redação? Eu fazia, não sei como era essa experiência para o Vini, mas no geral eu fazia assim, porque redação não era um dos meus pontos fortes, então eu ficava com um pouco de receio de fazer direto. E, assim, isso é uma questão minha, né? Eu achava que o rascunho dava mais coesão e coerência para o texto do que fazer direto. Boa. Eu acho que isso é muito individual, assim, gente. Tipo, diferentemente da Rafa, eu já não gostava de fazer o rascunho completo, porque eu sentia que tinha partes da redação que eu tinha mais dificuldade. Então, fazer o rascunho dessas partes. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade em iniciar o texto. Acho que é uma coisa geral, assim. Então, eu gostava de fazer o rascunho da introdução e depois, para mim, fluía legal, assim, com o modelo e tal. É claro que isso funciona, acho que um pouco melhor para o Enem, né? Porque na Unicamp, na FUVEST, dependendo da temática, você vai ter que adaptar um pouquinho o seu modelo, mas tente entender como é que é a redação para você. Se ela é mais tranquila, muitas vezes você não vai precisar de um rascunho completo. Agora, se você tem um pouco mais de dificuldade, faz um rascunho completo, já prepara suas questões de português em termos de tempo, para você ter tempo de fazer um rascunho bonitinho. Beleza. O Rodrigo perguntou, por que as notas são tão baixas comparado com as da FUVEST? Olha, eu não sei se eu tenho uma resposta assim certeira para isso, né? Acho que depende de análise estatística, de como a prova foi e tal. Inclusive, isso nos comentários que a banca faz, eles colocam: o desempenho dos candidatos foi médio, e isso era esperado pela banca, era para ser uma questão intermediária, o desempenho foi baixo e também isso era esperado pela banca, enfim. Mas, assim, falando um pouco da minha experiência, eu tirei 4 em biologia, 4 de 10 em biologia na Unicamp e deu tudo certo. Então, realmente, acho que existe uma tendência. Talvez as questões elas sejam um pouco mais exigentes, no sentido de pergunta, ou também a banca é um pouco mais mão pesada. Mas, assim, o que importa, né, no final das contas, é a comparação. Então, se, sei lá, né, usando o exemplo da biologia, se eu tirei 4 e o resto das pessoas tirou 3, tá tudo bem, né? Agora, se eu tirei 4 todo mundo tirou 10, aí eu tô um pouquinho mais complicada, né? Então é sempre a comparação que importa no final das contas. É isso. E, assim, é um pouco da característica da FUVEST também e da Unicamp, né? Se você compara as duas provas, você vê que a FUVEST tem muito mais itens diretos do que a Unicamp, né? Você viu que a Rafa mostrou algumas questões aí e já na letra A você tinha um explique, né? Não era como, por exemplo, numa FUVEST, que numa questão de biologia você pode ter na letra A um cite e na letra B um indique, que é muito mais direto. Então as pessoas acabam acumulando um pouquinho mais de ponto. Mas como ela falou, é difícil para todo mundo, não é só para você. Então é para geral assim, e no final as notas vão cair para todo mundo, né? Ah, cadê? Deixa eu ver aqui, me perdi. O Ela falou assim, acho que foi a Bruna ou Bruna, que tá só Bru. Teria alguma dica para questões interdisciplinares de ciências humanas? Fico um pouco perdido em como estudar para elas, tá? Então é Bruna. Assim, acho que em relação a estudar para alguma matéria ou outra, é fazer questão antiga. Isso é a melhor forma de você entender como a banca vai cobrar de você.
As questões interdisciplinares da Unicamp, eu não sei se vocês já tiverem feito, né, questões antigas, acho que uma coisa que dá para perceber, a Unicamp ela sempre tem uma postura muito crítica. Então isso não é diferente da primeira fase, né? Ela vai pedir uma coisa mais crítica, uma análise um pouco mais contextualizada na nossa realidade, principalmente em ciências humanas, porque, enfim, essas matérias permitem isso um pouco mais. Mas, assim, no geral, as questões interdisciplinares, elas não vão fugir muito do conteúdo da primeira fase, porque a Unicamp não está considerando também que essa questão é uma específica para a sua matéria, né? É uma questão que, para a sua profissão, desculpa, ou para o curso que você vai entrar. Ela é uma questão que vai cair para todos os candidatos. Então, assim, acho que o que chama atenção nas interdisciplinares de ciências humanas da Unicamp é essa questão de ter uma postura crítica, de relacionar isso com o que a gente vive hoje muitas vezes. Então, tem um lado conteudista, mas também tem uma coisa atual. E a melhor forma de estudar para as questões ou para qualquer outra matéria que vocês tiverem com alguma dificuldade é fazendo prova antiga, tudo bem? Levando no plantão de dúvidas, perguntando para ele se a resposta está adequada, se passou um pouco do que deveria ser respondido, se está abaixo do que deveria ser respondido, tudo bem? Mas assim, as interdisciplinares, elas não são específicas, né? Então, a gente pensa nelas em questão de conteúdo muito parecido com a primeira fase. Eu acho que a grande dificuldade da dissertativa é saber como expressar aquilo que você sabe, né? O conteúdo que você sabe. Boa. Temos mais dúvidas aqui. A Fernanda perguntou assim: vocês acham que está tudo bem organizar as respostas na vertical, ao invés de na horizontal? Tipo, ao invés da B embaixo da A, uma ao lado da outra com uma reta dividindo. Eu achei bem interessante essa pergunta, porque geralmente quem tem essa dúvida, e eu tinha muito essa dúvida, é quem tem um pouco mais de dificuldade de organizar a resposta, né? Eu era super caótico nas respostas, até ficar uma coisa assim apresentável foi tempo. E uma das coisas que eu acabei analisando para mim foi justamente isso, né? Então, acho que quando você faz Isso vai depender muito, assim, principalmente na parte das operacionais, né? Quando você tem uma resposta que vai ser um pouquinho maior, geralmente acho que é interessante você sempre tender mais para o horizontal. Então, fazer as continhas como se fosse um texto mesmo, né? Então, assim, faz a primeira equação aqui, a segunda equação aqui, a terceira equação aqui, bota uma setinha no final ali da caixinha, né? Uma setinha no início na linha de baixo e continua fazendo. Agora, se é uma questão que você vê que ela está tranquila de espaço, né, que você não vai fazer muita conta, aí você pode fazer vertical, né, que eu acho que fica até um pouquinho mais bonitinho, mais fácil, né. Agora, se o espaço vai ser um problema, aí, cara, assim, esquece, o importante é caber tudo que você quer colocar ali na folha de resposta. Então vai depender muito da questão. Acho que não tem nenhum problema você fazer uma letra A na esquerda e uma letra B na direita, desde que fique tudo bem organizado, bem apresentado, né? Exato, eu concordo com o Vini. É uma questão de organização mesmo, né? Não tem nada exigindo que vocês escrevam de uma forma ou de outra, mas o corretor precisa entender. É isso que acho que fica. O João Pedro perguntou: vocês gostavam de começar por redação ou por português? Eu gostava de começar por redação, né? Porque era um ponto mais delicado para mim. E se eu fosse fazer as questões, eu ia ficar pensando na redação. Então eu começava por redação, mas isso é bem pessoal. Não sei o Vini como ele fazia. O meu era o contrário, eu fazia português e depois a redação. Eu acho que é bom até algumas vezes aqui pra gente mostrar que não tem um padrão, não tem uma regra. A gente fica mais por aquilo que for melhor para vocês aí ao longo dos simulados que vocês fizeram, ao longo das questões, da preparação de vocês. A Letícia mandou assim: em relação à dificuldade das questões, a primeira e a segunda fase são bem batizadas ou o nível sobe muito? Eu acho que a dificuldade da segunda fase, ela é você pegar o jeito da Unicamp de cobrar as questões, né? Não acho que o conteúdo sobe muito. Nas específicas, claro que o nome já diz, né? Vão ser um pouquinho mais nota de rodapé, mas nada que vai fugir do contexto do vestibular, do universo do ensino médio mesmo. Então, assim, quanto a isso, não precisa se preocupar tanto. Mas eu acho que a chave da mudança da primeira fase para a segunda fase é você saber como expressar aquilo que você sabe. Porque você vai ter que escrever a resposta e não só marcar o xizinho, tudo bem? Concordo. A Fernanda perguntou: vocês sabem como funciona aquela coisa do G1, G2? Eu li o manual e dei uma leve surtada. Não sei o que seria isso de G1, G2. Então, eu dei uma olhada aqui
Eu também não sei Ah, explicar. tá. Mas eu acho que é em relação à classificação e convocação, é isso? Isso, tá. Nossa, olha, eu sinceramente não sei como funciona, tá? Eu tenho uma lidinha aqui bem rápida, eu não consegui ver muita coisa. Ah, mas deixa eu ver aqui. Ele fala assim, no grupo um, né? Só para exemplificar, em cada curso serão convocados por ordem decrescente de NPO, não sei o que é NPO, os candidatos que optaram pelo curso em primeira opção, que obtiveram notas padronizadas nas provas prioritárias maiores ou iguais a NMOs estabelecidas. Ah, cara, assim, é, posso te dar uma dica? Não esquenta com isso. Acho que esquentar com isso agora não vai ajudar, não vai, assim, deixa quieto, deixa ali no cantinho, faz a sua prova, segue com a sua preparação, tá? Foca no que você sabe, na sua estratégia, não muda sua estratégia por causa disso e depois você vê isso, tá bom? É uma coisa que já está definida, você saber ou não, provavelmente não vai mudar muita coisa, certo? Então, fique tranquilo em relação a isso, tá? Se alguém souber mais informações de G1, G2 e quiser colocar no chat, eu acho que vai ser legal também. Eu concordo com o Vini, assim, muitas vezes o que tem ali também no manual é porque a Unicamp é um concurso público, né? Então ela precisa se preservar em relações legais também, ela tem que explicar tudo muito esmiuçado. Mas para a gente, como vestibulando, às vezes isso não faz tanta diferença, tudo bem? Eu, particularmente, nunca entendi muito dessas coisas e deu tudo certo no final mesmo assim. Sim, isso eu acho que é a mesma coisa de se preocupar como que vai ser o cálculo da nota acho que o cálculo da Unicamp é um dos mais loucos que tem desvio padrão no meio, não sei o que, cara, não vai fazer muita diferença. O importante é você fazer uma boa prova, então não se preocupe com isso, vai dar tudo certo. Uhum. Deixa eu ver aqui, eu acho que uma pergunta, peraí, tá. Vale a pena dar um gás agora? Estou vindo em um ritmo forte, mas tenho medo de chegar exausto da prova. Quer responder, Vini, se quiser começar aí? Pode sim. Então, assim, eu acho que vai depender muito de como. E isso tem que ser uma análise muito sincera mesmo. Eu acho que não vale a pena você se auto-sabotar e tal. Você está bem de saúde mental, você está tranquilo, está com a cabeça boa e tal. Então, assim, eu acho que vale a pena você, sei lá, fazer algumas questões antigas e tal. Mas isso, assim, é muito individual. Agora, se você está sentindo que vai cansar, que já tá, assim, num ritmo um pouquinho mais baixo por causa das provas que passaram aí, às vezes vale a pena você parar um pouco, estudar um pouco menos, né? E se estava estudando antes 8 horas, tentar diminuir pela metade, ou então nem estudar no dia, ver uma série, assistir um filme, descansar, sair. Porque, assim, nessa semana, antes da prova, isso pela minha experiência, tá? Não sei se a da Rafa foi igual, e puxando também um pouco dos relatos que eu tive de amigos, você ficar revisando muita coisa de teoria não vai mudar tanto para sua prova, né? Acaba que vira uma loteria essa última semana de tipo, putz, você vai ter uma chance pequena de acertar aquele conteúdo e ver se vai cair realmente na prova, né? Muitas vezes conta mais você treinar a sua estratégia, preparar o seu planejamento de prova do que necessariamente ficar fazendo revisão teórica. Então, assim, vai depender muito de como você está da cabeça. Eu, particularmente, focaria um pouco mais em estratégia, tentaria dar uma refinada no meu planejamento de prova, em termos de tempo e tal, do que necessariamente fazer uma revisão teórica. E quando chegasse, sei lá, sexta, sábado, eu faria qualquer outra coisa, então daria uma relaxada mais, para ficar mais tranquilo. Concordo totalmente, assim, eu acho que essa última semana, né, ficar tentando adivinhar o que vai cair é uma coisa que é muito difícil, né, a gente conseguir realmente adivinhar o que vai cair, e talvez seja até contraprodutivo ficar insistindo nisso, porque acaba gerando mais ansiedade, não dá para revisar a matéria do ano inteiro em uma semana, vocês fizeram questões, vocês estão estudando o ano inteiro, então isso também conta para o dia da prova. Uma coisa que eu gostava de fazer é, por exemplo, né, tem quarta, quinta, sexta, sábado, eu ia diminuindo o nível de dificuldade das coisas que eu fazia para sábado realmente não fazer nada, sabe? Então, assim, tipo, eu tinha mais problema com matemática. Eu não ia estudar matemática na sexta-feira, sendo que a Unicamp era domingo, porque isso ia aumentar muito a minha ansiedade e eu não ia tirar muito proveito disso. Pelo contrário, provavelmente ia me prejudicar. Então, concordo totalmente com o Vini. É isso. A Amanda perguntou: no seu ano aconteceu de cair um gênero que você nunca tinha feito ou não tinha referências, o que você faria? Pergunta difícil essa. Mas, assim, no meu ano caiu diário e. Putz, a outra. O que era a outra coisa? Acho que eu tinha na outra apresentação. Deixa eu ver aqui.
Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu lembro que eu fiz de diário. Eu não tinha treinado diário no contexto do vestibular, né? Mas. Peraí, deixa eu ver. O tema era proposta, era Fernanda falou que foi discurso político. discurso político e um diário. Eu não tinha treinado nenhum dos dois no foco do vestibular, mas quando eu era pequenininha, eu escrevia diário, então eu sabia mais ou menos a estrutura de um diário. E eu acho que isso é uma coisa que realmente assim, me impressiona no vestibular da Unicamp, que ela tenta trazer para o nosso universo. Ela tenta ser uma prova atualizada, e por mais que o vestibular, né, tenha N problemas e N questões, eu acho que a Unicamp ela se propõe a ser dessa forma. É, Não sei qual seria a minha postura em me deparar com um gênero que eu nunca vi. Assim, nem na vida, né? Porque daí sim, realmente a situação fica um pouco mais difícil. Mas se você não treinou no universo do vestibular, mas você teve contato com esse gênero em algum momento, vale a pena relembrar de como é esse gênero ali na hora, né? Porque essa coisa do diário foi literalmente isso. Eu não treinei no contexto do vestibular, mas eu escrevia quando eu era pequena, então eu sabia mais ou menos a estrutura, a data, né? O querido diário, coisas do tipo. Tudo bem? Uma coisa também que eu acho que é válida é você ter uma noção geral dos gêneros, né? Então, discursos de forma geral, lembrar das interlocuções, ou se você tem uma carta, lembrar mais ou menos a estrutura genérica de uma carta, porque pode ser que ela recorte, escreve uma carta para um amigo seu, faz uma carta denúncia, escreve uma carta para o seu chefe, sei lá. Mas a estrutura da carta vai estar na sua cabeça, tudo bem? Então, isso são formas de minimizar uma situação dessas. Eu concordo. Eu acho que no ano que eu fiz era um gênero que eu não sabia tanto, mas eu sinceramente não lembro mais. Acho que apaguei essa prova da minha cabeça, porque foi um pouco traumático pra mim. Mas, ó, mas vai dar tudo certo. A gente, assim, a Unicamp, ela costuma orientar um pouquinho mais os alunos em relação à redação do que necessariamente na FUVEST, na Unesp, né? A Unesp eu ainda acho que ela orienta direitinho, na FUVEST eu já acho que às vezes é meio largado, assim. Mas a Unicamp ela gosta de falar assim, poxa, ó, é um gênero que você nunca viu, mas a gente vai te falar aqui mais ou menos como é que você vai fazer. Então vai dar tudo certo, tá? Relaxa quanto a isso. E, por enquanto, a última pergunta, mas se vocês tiverem, podem escrever mais. A Isabelle perguntou, na FUVEST vocês também começavam pela redação? Já adianta a minha resposta, eu sempre deixava a redação pro final. No meu caso, eu era o contrário do Vini. Eu sempre deixava a redação para o começo, em qualquer prova. Mas acho que é muito legal mesmo esse contraste, né? Para vocês verem que não existe fórmula secreta. Existe você se conhecer e ver o que vai ser melhor para você na sua estratégia de prova. Tudo bem? Boa, é isso. Temos mais perguntas? Rodrigo falou, Unicamp é uma mãe, né? A FUVEST a gente chega mesmo em casa. Mais ou menos isso, né? Mas assim, características das bancas, né? Eu particularmente acho a Unicamp mais difícil do que a FUVEST e tem gente que já acha o contrário, né? Então é muito particular sempre. Sim, exatamente. Beleza, gente. Vocês têm mais perguntas, mais dúvidas? Eu começava por biologia no segundo dia, João Pedro. Depois ia para química e aí depois eu ia fazer matemática. Assim, eu costumava ir para o espaço mais seguro, né? Que era biologia e química para mim, principalmente biologia. E aí depois ir para matemática. Mas assim, lembrando do que aconteceu comigo, inclusive, né? Matemática eu fui muito melhor do que em biologia. Então nem sempre o espaço seguro é o seu espaço seguro de fato naquela prova. Mas acho que uma coisa que é importante de ficar, eu li as questões de biologia do começo ao fim, porque esse era meu planejamento de prova. Por mais que eu tivesse pulado várias coisas ali no meio, eu li do começo ao fim, porque era esse o planejamento que eu tinha feito antes, certo? Então, isso é uma coisa importante para não ficar que nem aquela coisa meio biruta na prova, você sai pulando para a questão, aí lê, aí não consegue mais entender, vira uma bola de neve, certo? A minha ordem era exatamente a mesma. Nicolas falando, Unicamp, Bio, Português, tem coisa em Miami. Curso de saúde. Deixa eu ver, acho que sim, tá? Deixa eu verificar aqui, eu tô com redação aqui aberta. Sim, português e biologia tem coisa um pouquinho maior, coisa 3 e matemática, cadê? Matemática, química interdisciplinares tem coisa 2. Mais dúvidas, gente?
Sim, galera, obrigada pela participação. Vão tranquilos para a prova, vocês estão muito bem preparados, tá? Na segunda fase da Unicamp não é uma coisa fácil. E com certeza conteúdo vocês têm, assim. Agora fiquem calmos, tranquilos, está na reta final. Então preservem a saúde mental de vocês, tá bom? Valeu, gente. Obrigadão, viu? Boa noite. Boa prova aí, gente. Valeu, valeu. Boa noite.